Monark questiona o historiador. Meu Deus. E os comunistas, cara? Por que você não gosta do comunismo? Da onde vem a sua raiva ou a sua aversão a essa ideologia? Então, quando eu tinha 15, 16 anos, eu fui meio simpático ao comunismo. Eu não devia estar falando essas coisas, mas agora já foi. Normal, acho que todo mundo passou por uma fase de ateu e de comunista. E aí, então, eu tinha, conforme eu É trauma, né, gente? É trauma. Tem jeito. E lá vamos nós. falei, eu tinha uns professores lá que defendiam Che Guevara, Fidel Castro. Ex-comunista. Pô, é engraçado, porque eu conheço pouquíssimos professores que são desse jeito. Pouquíssimos. Pouquíssimos mesmo. Pouquíssimos mesmo. Né? Mas aí, já com 18 anos, eu comecei a ver que tinha coisa errada lá, não é? Abolição da propriedade. Ué, o fulano trabalhou a vida inteira para deixar para os filhos, e aí vem lá o Marx no Manifesto Comunista e diz: Trabalhou a vida inteira. Com certeza. A família Bourbon, puta, trabalho pra caralho, velho. Tem noção não, porra. Imagina, pô, os donos de indústria, porra, trabalho. Pegar terra em cercamento, isso foi um detalhe, isso é um detalhe. Pauperizar todos os operários da Inglaterra, isso é um detalhe. As ideias do cara, pelo amor de Deus. Não, e o cara tá achando, né? Ele provavelmente tá pensando, pô, e o camponês que trabalhou a vida inteira pra deixar um arado de madeira pro filho dele? seja abolida a herança. Eu falei assim, ué, que história é essa? E depois o esperto... É que exatamente. Tem que abolir a herança, não é? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender essas pessoas, porque uma hora elas viram e falam, não pode abolir herança porque a família trabalhou e o caralho. Mas aí você vai ver o discurso desse cara, o cara vira e fala assim, não, porque a pessoa tem que trabalhar pra conquistar as coisas, tem que trabalhar pra poder viver. Se decide aí, ô ex-comunista. Batalhão do Marx e do Engels, os dois receberam herança, né? Então no manifesto tá escrito... Quê? Quem recebeu a herança da fábrica do pai foi o Engels, e o Engels vendeu a parte dele para os outros sócios e simplesmente financiou o Marx, porque o Marx era persona não grata na Alemanha, na França, na Bélgica, e só conseguiu o exílio na Inglaterra, para viver na merda, né? Para viver na merda. Marx herdeiro, da abolição da herança, mas os dois receberam herança. Mentira. Cara de pau, né? Esse é o argumento, cara de pau. As deles não aboliram. Na deles não. Então eu comecei a perceber essas injustiças, né? E hipocrisia. E hipocrisia, principalmente hipocrisia, e também... essas injustiças. Aos 18 anos, né? Aos 18 anos, 3 anos depois, ele percebeu tudo isso. Muito bom, muito bom. Ah, gente, é verdade, eu era o livro. Exatamente. Que esses comunistas, não todos, né? Mas uma boa parte é no estudo, só vê slogan. Ninguém leu Marx, ninguém leu Capital, ninguém leu Ideologia Alemã, ninguém leu a crítica à filosofia do direito de Hegel, ninguém leu nada. Aparentemente não foi só os fãs do comunismo, né? Aparentemente, né? Porque citar título de livro eu também sei. Sei citar vários. É só repetindo chavão. E eu comecei na década de 90 a estudar, né, contra o comunismo, né? Eu tinha lista de discussões no Yahoo, não tinha nem Google naquela época, eu tô velho. Nossa, discussões... Eu comecei a estudar para lutar contra o comunismo. Tudo isso aos 18 anos. Papo lúcido, exatamente. Deixa eu... Eu vou até roubar... Dá licença aqui, Luigi. Vou roubar aqui a licença poética. Dá licença, tá? Começa agora mais um episódio de Papo Lúcido. Muito bom, velho. Obrigado demais, fãs do pessoal aí que faz essas montagens. E a gente tinha vários debates contra esses comunistas, né? Então, no Yahoo. Desde os anos 90 eu passei a estudar e... Ah, detalhe importante, tá? Quem acessa a internet no Brasil nos anos 90, ó... Beleza? E combater a esses comunistas. Então vem cedo a minha aversão ao comunismo. Agora, naquela década de 90, uma coisa que prejudicou muito, e com reflexo até hoje, que muita gente achou que não valia a pena combater o comunismo. Muitos intelectuais pararam de estudar para combater o comunismo, achavam que estavam mortos. Muitos falavam, não, o comunismo está morrendo, vamos ficar preocupados com outras coisas, o muro de Berlim caiu. Essa turma daqui 10 anos, ninguém mais vai falar em comunismo. Imagina só
o erro estratégico que foi não continuar combatendo o comunismo desde a década de 90. Então, desde a década de 90, eu tenho... Foi um processo traumático para o movimento comunista internacional, a queda do muro e tal. É isso, né? Coitado. Não é mole, não. É impossível acabar com o partidão. Falando aí pro ex-comunista... Eu nem lembro o nome dele. Qual que é o nome dele? Marcelo Andrade. Esse lado forte anticomunista. E agora, de uns tempos para cá... Aliás, né, esse é um ponto que é interessante, né, a gente pensar que toda essa... Com a queda do Muro de Berlim, houve até um grande descrédito, né, por parte do movimento comunista internacional e um processo de virada à direita de várias organizações, de vários partidos que ou antes eram sociais-democratas ou eram comunistas e se tornaram o suprassumo do reformismo. É inacreditável. Mas é isso, o comunismo nunca deixou de ser combatido. Talvez ele tenha diminuído a intensidade do combate, mas deixar de ser combatido nunca foi. O canal, resolvi então ter um trabalho sistemático e nesse mês agora de abril eu vou lançar um curso sobre o marxismo, né? Meu Deus! Marxismo clássico, né? Então, para como... Eu tenho vontade de fazer um curso desse, viu? Eu tenho vontade de fazer um curso desse e fazer um react do curso. Nossa, deve ser... Nossa senhora! Bater quais são as ideias e tal. Mas eu não vou pagar. Eu não vou pagar. Se vocês quiserem pagar... Vamos ver quanto é que curso isso aí? Vamos ver? Na procurada. Nossa, ele tem um site. Caralho, o maluco tem um site com o nome dele, velho. Ah, ele é Deus Vult, ele é o ultracatólico. Ah, Escola da Verdade Histórica. Jesus Cristo! Quero me matricular. Vamos ver. Quanto que é essa brincadeira? Porra! Nossa! R$700 pra ouvir merda. R$700 pra ouvir bosta. Eu não vou pagar, não. Você tá maluco? Tá doido? Olha isso aqui. Meu pai amado. Eu vou lançar curso também, muito mais barato. Eu vou lançar também. Você tá maluco. Não vale a pena ver o preço. Tá 12 de R$ 59,70. Deixa eu ver se dá pra ver daqui. Não dá. Eu vou desativar minha câmera pra vocês verem. Pera aí, pra não mudar ela de lugar. Tá aqui, ó. 12 de R$ 59,70. Você tá doido. Papo lúcido. Mostrar como muito deles não conhecem o Marx, ou conhecem, estão de má fé, não estão divulgando o que de fato o Marx pensou, ou de fato não conhecem ou defendem o slogan. Você leu, você é um cara conhecedor, você vai criticar fazer esse curso tendo, né, lido e sabido das coisas. Eu queria saber de você se tem alguma coisa dentro do marxismo que você acha que dá para aproveitar para a sociedade. Ou se é tudo lixo. Porque, de certa forma, tem algumas... Monark vai ser mais lúcido que o professor aí. Críticas que Lá vem a estrutura... Lá vem ele de novo! Estrutura humana de poder e de como as relações acontecem, que batem pra mim. Não que eu tenha lido, eu preciso ler, eu sou um desse cara burrão que não lê, mas eu preciso ler. Mas pelo que eu vejo os comunistas falando, tem certas coisas que eu concordo com eles. Como que é a sua visão, assim? Então, o Marx... Pronto, foram uns 30 segundos de lucidez e agora acabou. tinha uma visão horrorosa, né, de tudo, uma interpretação delirante da realidade. Bom, ó, ele tá adjetivando, delirante, horrorosa, mas falar, ó, argumentar que é bom, ó, nada. O erro materialismo dialético é delirante. Pronto. Esse é o erro. Infraestrutura gerando a superestrutura. Infraestrutura é todas as relações materiais da sociedade e economia que gerariam a religião e a cultura. Então, para ele... Só a religião e a cultura. Só isso. A forma como se trabalha gera religião e gera cultura. Imagina só o delírio da visão dele. Vai, contra-argumenta! Claramente, né? Então, toda a exposição, se a gente pegar todos os pontos... Ele não contra-argumenta. Nada. Ligou o Lero Generator. Do Marx, tá tudo errado. Porém, 2 pontos eu tenho que dizer que, em parte, ele estava certo. Primeiro ponto, Revolução Industrial. Revolução Industrial, de fato, foi criminosa mesmo. Os liberais agora vão me matar. Você é cancelado pelos liberais, porque os liberais
Vai, tá todo mundo preocupadíssimo com isso. Essa é elogio à Revolução Industrial. Revolução Industrial, na primeira fase, que foi a Revolução Industrial como tal, de 1780 a 1830 na Inglaterra, foi criminosa. Tinha trabalho de crianças. Ah, tá. Não é como se isso não tivesse acontecido até o final do século XIX, né? Não. Inclusive, o Marx escreveu sobre a Revolução Industrial, né? O Engels também, na situação da classe trabalhadora da Inglaterra, ele escreveu voltando no tempo, porque naquela época que ele escreveu o livro, toda a situação já havia melhorado. Mano, esse livro, gente, Situação da Classe Trabalhadora da Inglaterra, é o livro que o Engels vai fazer um estudo de caso, ele vai começar a acompanhar a vida dos trabalhadores ingleses e a condição de vida deles. Olha, é um livraço, viu? É um livraço, porque ele expõe na cara todas essas contradições, todos esses problemas gerados pela Revolução Industrial. E tem um outro também que é muito bom, que é do Jack London, um livro-reportagem, um livro-relato, que chama O Povo do Abismo, que ele analisa as condições de vida também da classe trabalhadora na virada do 19 para o 20. Esses dois livros aí, para você que está querendo entender como é que a Revolução Industrial, como é que a economia capitalista vai mobilizar e destruir a vida das pessoas, dois livros fundamentais e essenciais. Morreram, né? Os empresários preferiam contratar crianças porque elas eram mais dóceis, pagavam menos. Elas eram mais dóceis. Tá que pariu, viu? Um quinto do salário para um adulto com a mesma carga horária. Olha que injustiça. Nossa, olha essa palavra, que injustiça. Não é exploração o nome disso não, né? Elas conseguiam limpar chaminé. Olha o perigo, limpar chaminé, porque a boca da chaminé não cabia um adulto, mas cabia uma criança. E outra, elas tinham, como elas eram pequenininhas, isso, criança de 8, 10 anos, tinha caso até de criança de 6 anos trabalhando. Caralho. Isso tem até hoje, né? Isso existe até hoje, pô. Você vai ver casa de madame, pô, direto. Às vezes a pessoa que trabalha lá como empregada doméstica não tem onde deixar a criança não estuda, pá. A criança acompanha o trabalho, velho, e trabalha junto, viu? Isso acontece ainda. Era os tiares, né? Como não tinha muita tecnologia de desligar, porque era tudo com moinho, então ligava lá umas chaves enormes para funcionar o moinho, que aí girava os teares. E só desligava no final do dia. E se um pedaço do tear travasse? Eles não tinham como desligar, assim, não é igual o computador. Uhum. Então mandava uma criança lá para desligar. Aí nisso perdia um dedo, mão, morria. Menina enroscava o cabelo no tear e morria com um tranco assim para trás na cabeça. Acontece, velho. Tem uns relatos de trabalhadores na Revolução Industrial que são sinistros, velho. Sinistros. Caía da chaminé e morria. Trabalhava em minas, por isso que surgiu o mini pônei, né? O mini pônei é um trabalho feito na Inglaterra justamente nas minas, né? Que é o mini pônei, ele carrega bastante peso e cabia dentro da mina. E a criança, e às vezes a criança, como é que é? E a luz? A luz às vezes explodia dentro da mina, às vezes tinha acidentes em indústrias na Inglaterra, estava 30, 40 pessoas. Isso aí esse surto aí durou uns 50 anos mais. Então ela foi criminosa, isso é tudo documentado. 50 anos das pessoas, crianças trabalhando. 50 anos não, tá? Porque a gente ainda tem essa situação se reproduzindo, por exemplo, no Brasil. Esse papinho que os liberais, esses Deus Vult, essas galera conservadora ficar falando, não, nessa época foi foda, mas hoje em dia acabou. Gente, outro dia, os trabalhadores escravizados nas vinícolas em Salton. Teve um caso recente também de essa questão de trabalho escravo. Recentemente. Ministério Público Federal denuncia traficantes de brasileiros para trabalho escravo. Brasil resgatou 918 vítimas de trabalho escravo em 2023, recorde para um trimestre em 15 anos. Pelo amor de Deus, velho. Os caras vão falar para mim que, não, essa condição precária de trabalho não existe mais, que isso é passado. Isso é balela, gente. Isso se mantém até hoje. Todo dia, velho. Todo dia. Toda semana sai uma notícia dessa. Nessa época era foda. Hoje é foda. Olha. Foi tudo documentado isso, né? E aí vem esses liberais pró-Estados Unidos e pró-Inglaterra e vão lá e defendem que a Revolução Industrial foi uma maravilha e tal. Não, a Revolução Industrial foi criminosa. Nisso, Marx não foi o único a falar sobre isso. Nisso, ele aderiu àquela corrente que estava dizendo, tá tendo abuso, a criança está trabalhando. Essa corrente de pensamento, né? Como se fosse uma questão de decisão do pensamento. Não fosse simplesmente a realidade batendo na cara de todo mundo. 13, 14 horas, isso é verdade.
Não é porque o Marx falou que vai deixar de ser mentira. Se o Marx falar que 2 mais 2 é igual a 4, vou falar que é 5 só porque o Marx falou. Pode crer, tá certo. Agora, Nossa. então, nesse Uma complexidade de uma banana. ponto, ele estava certo, não foi o único, vários outros fizeram denúncias, né? Depois o parlamento inglês fez um monte de leis, e foram essas leis, esses ajustes e também o avanço da tecnologia que propiciou a melhora das condições de vida do operariado. Mentira. Mentira, gente. Mentira. Simplesmente mentira. O desenvolvimento técnico-científico não tem nada a ver necessariamente com a melhoria das condições de vida da classe trabalhadora. A gente pode observar isso quando a gente olha, por exemplo, o desenvolvimento do chat GPT, da inteligência artificial, de vários mecanismos que ainda assim mantêm trabalhadores, por exemplo, da tecnologia em uma situação de precarização, ligado? O quanto a gente tem hoje de serviços de ciência, de Revolução Industrial 4.0, de Big Tech, de Big Data e não sei o que lá. E a gente tem, além de milhões de desempregados, uma classe trabalhadora completamente precarizada. O que mudou a vida e a qualidade de vida das pessoas para melhor foi a luta do proletariado organizado. Foi a luta do operariado, do campesinato, lutando por melhores direitos, por diminuição da jornada, por melhores salários, por licença maternidade, e também lutando por representação política e também fazendo uma luta política de superação permanente dessas questões, que é onde os marxistas-leninistas entram. A nossa luta ela não é só uma luta de caráter econômico, ela tem que ser necessariamente uma luta de caráter político, porque como o próprio Marx escreveu no Capital, ele não deve ter lido isso, mas como Marx escreveu, o nome do livro, O Capital, é um tratado sobre economia política. Economia política, que nem a Maria da Conceição Tavares fala. Economia não é só matemática, economia não é só pensar em trabalho como um fim em si mesmo. É pensar também a sua estrutura enquanto uma organização política, uma organização social. É impossível falar em melhoria da vida da classe trabalhadora sem falar necessariamente em mudanças políticas, porque é no Congresso, porque é na lei que essas mudanças que os capitalistas fazem ganham legitimidade. É no processo de funcionamento do Estado que essas dinâmicas fazem sentido para os capitalistas, né? O próprio Lenin fala que o Estado é o balcão de negócio da burguesia, porque é no Estado que as leis vão ser aprovadas, que as flexibilizações vão ser possíveis. Veja, por exemplo, a revogação do ensino médio, né? Que o governo anunciou a suspensão por um mês, e aquele lixo do Camilo Santana já falou que não vai revogar, que não vai suspender. E o que você vê? As ações das empresas educacionais, quais são? Para poder se posicionar a favor da reforma, que isso é muito importante, e blá blá blá. Pô, é só a partir da luta política que a gente consegue permanentemente destruir uma iniciativa como o novo ensino médio. É só a partir da luta política que a gente vai permitir com que um abuso como a vinícola de Salton, da Aurora e do Caralho 4 fez lá no Rio Grande do Sul não se repita. Porque se depender da justiça e do Estado burguês, sabe o que vai acontecer, gente? Os trabalhadores que vão ser indenizados vão receber os seus 10 mil reais de indenização. E acabou. O cara ficou escravizado e a empresa tem que pagar 10 mil reais. Sendo que o faturamento da empresa lá da Luciana Salton falando, foi recorde, foi de 500 milhões esse ano. Ou seja, vale a pena. Por isso que a luta da classe trabalhadora, é uma luta que é necessariamente uma luta econômica, por melhoria das condições econômicas, mas é fundamentalmente uma luta política. Uma luta de libertação política, de tomada do poder, entendeu? De organização para isso, de fazer valer a vontade soberana do povo e da classe trabalhadora. E não achar que o capitalista fez isso e que o desenvolvimento do capitalismo melhorou a condição de vida. Não, porque se dependesse do capitalista, as grávidas estavam tudo trabalhando, as crianças estavam tudo trabalhando e trabalhando 12, 14, 16 horas por dia. Porque o capitalista sobrevive a partir da exploração da classe trabalhadora. E isso é impossível de ser retirado da dinâmica de funcionamento da economia capitalista. Ela necessariamente precisa viver a partir da exploração do valor do trabalho do trabalhador. E aí pagar para ele uma representação desse valor, que é a mercadoria máxima, que é o dinheiro, né? Mas no surto da primeira fase da Revolução Industrial, que é a Revolução Industrial propriamente dita, foi absolutamente criminosa. A segunda não foi, né? A segunda Revolução Industrial, que envolve todo o neocolonialismo, que envolve a expansão do trabalho do operariado nas cidades, né? Que envolve a destruição ambiental completa. Não. Nada disso não, né? A terceira Revolução Industrial, que tem, além do desenvolvimento técnico-científico do computador, dos dados, etc e tal, não tem nada a ver com Guerra Fria, não tem nada a ver com a tentativa de construção de hegemonia. Não tem nada a ver, não. Então, essa crítica está correta. Outro ponto, que é Pelo amor de Deus, mano.
é quando o Marx fala da reificação. Reificação é uma... Mas que foi melhor, por isso que eu falo, em parte que foi melhor abordada por Werner Sombart, que tem um livro fantástico comentando sobre isso. Mas o termo é o mesmo do Marx, né? Que é quando veio o ambiente da Revolução Industrial, as relações humanas passaram a ser o intermédio da coisa. Um exemplo. Então, a gente, antigamente, quando a pessoa fazia uma calça num alfaiate. Então, você conversava com o alfaiate tem nome, tem mãe, tem filho, você tinha uma relação pessoal com esse alfaiate. Com o surgimento da Revolução Industrial, hoje você compra calça em grande magazine. Sabe quem que fez sua calça? Não, provavelmente foi, às vezes, o trabalho escravo de uma pessoa que mora na Índia, em Bangladesh, ou até mesmo aqui no Brás, em São Paulo. Você não sabe, você não tem relação pessoal. A sua compra, a sua questão ficou coisificada, só tem acesso a coisa. Mas ela só é coisificada justamente porque a classe trabalhadora ela é expropriada dos meios de produção, né? Ela é expropriada, por exemplo, dos campos comunais, ou do acesso às fábricas, ou das oficinas, e aí essa relação ela é coisificada porque a partir desse momento o trabalhador é obrigado a vender a sua força de trabalho como uma mercadoria. Essa é a questão central. Não é que é coisificado por causa da Revolução Industrial. É coisificado porque a unidade básica do sistema capitalista, que é a mercadoria, não é à toa que o Marx abre o Capital falando sobre a mercadoria, né, essa unidade básica, a partir da relação da mercantilização da vida, né, da transformação de tudo em mercadoria passível de compra, aí sim as relações humanas vão ser pautadas e coisificadas. Coisificadas porque a própria classe trabalhadora é uma coisa. A partir do momento que ela tem que vender a sua força de trabalho, ela vende isso como uma mercadoria, significa automaticamente que ela se coisifica, ela se torna objeto de venda, né? Porque você só compra um objeto, você vende e compra um objeto, e a partir desse momento, o que vai acabar acontecendo é que a mercadoria ela ganha propriedades humanas, né? Ela ganha propriedades para além da sua própria coisa. É a coisificação da humanidade e a humanização da coisa, né? Não é à toa que a mercadoria é tudo aquilo que a propaganda vai dizer que é possível você criar uma experiência, você poder vivenciar determinados aspectos, você produzir uma experiência humana a partir do consumo. Essa é a questão central, tá? E a questão, por exemplo, onde a gente tem o fetichismo da mercadoria especificamente. E aí a naturalização desse processo, que é o fetichismo tanto da ordem do trabalho quanto o fetichismo da ordem do capital, é o que cria essa ideia de naturalidade, né? Ele vai fazendo com que pareça que as coisas se mexam sozinhas, né? Essa é a questão fundamental. Cria um certo ar de naturalidade, né? Isso que é fundamental. A relação pessoal ficou para trás. Isso é abordado muito bem por Werner Sombart. Mas o Marx também tinha... O Marx é quem inaugura essa interpretação. Essa interpretação não existia até o Marx, basicamente. Tinha feito uma análise parecida com isso, embora do Werner Sombart tenha sido melhor. Então, Mas melhor por quê? Esses dois pontos. Agora o resto, meu amigo, o resto é uma tragédia. Ele defendia a violência, assim, ele era racista, assim. Eu não consigo entender qual que é a fonte, a referência que essas pessoas tomam, né? Da mesma maneira como pegam, por exemplo, aquele trecho da religião é o ópio do povo, para falar que o Marx era contra a religião. Só que eles simplesmente deletam a primeira parte e a próxima parte do que ele fala. Que ele diz que a religião tem uma função opioide no povo como uma forma de diminuir a dor de existir num sistema material que oprime tanto, tá ligado? E a mesma coisa, o Marx defendia a violência. Sim, ele defendia a violência revolucionária. Ele defendia a violência revolucionária, porque ele entendia que todo o processo de construção do capitalismo foi baseado em quê? Baseado em pura violência, em destruição, em morte, tá ligado? E entendia também que reivindicar o marxismo não é a violência gratuita, né? Não é sair por aí pisando nas pessoas, matando as pessoas à torta e à direita. Não é isso. Ele entende que o processo de construção de uma revolução social necessariamente é um processo que vai ser violento. Da mesma forma como a Revolução Industrial foi um processo violento, sabe? Da mesma forma como o cercamento foi um processo violento. Da mesma forma como a colonização é um processo violento. É um processo que é imposto. Pô, não dá, né? Não dá. Ele era hipócrita, criticava o capital e mandava carta para os parentes dizendo que tinha aplicado na Bolsa de Valores. Fonte, não foi preciso. Isso é mentira, gente. Não existe nenhum registro disso. Isso é mentira.
Isso é mentira. Mentira. O professor Marcelo Andrade tomou aquele suquinho de fita VHS Disney. É isso. Tomou suco de pilha. Recebeu herança enquanto lá no Manifesto Comunista era para abolir a herança. Queria a abolição da propriedade, sim. Queria que todos os empresários perdessem todos os bens. Queria a ditadura do proletariado mesmo. Queria mesmo. E tá errado. Tá errado. Ele era um ideólogo, né? Um ideólogo. A mais-valia não existe, é uma mentira completa. Quê? Mais-valia. O mais-valor é uma mentira. Mais-valor e mais-valia é a mesma coisa, tá? O mais-valor não existe. Essa ideia de que o empresário vai adquirir, vai cooptar uma parte do trabalho, do fruto do trabalho do trabalhador, não existe. Isso não existe. Claro que existe, né, gente? Se você trabalha 8 horas e o teu salário é a representação do seu ganho durante 4 horas de trabalho e depois dessas 4 horas você já teria o suficiente do seu salário, essas 4 horas excedentes estão indo para onde? Tá ligado? Ah, uma parte vai para manutenção, para o empresário, para a fábrica, não sei o que lá. A questão é que a fábrica não funcionaria se não tivesse trabalho. Esse é o ponto. Pelo amor de Deus. Mano. Já derrubado por vários economistas, inclusive do século XIX. Derrubado. É derrubado. Tomou um golpe de judô. Tomou um ipom. É isso, tomou um ipom do Mises. Então, se a gente pegar os 11 principais pontos do marxismo, esses 11 estão errados. É uma das doutrinas mais absurdas que tem. Ele não contra-argumentou nada. Ele só falou que é absurdo, que tá errado, que é ideólogo, que não tem nada. Ele não falou nada. Do ponto de vista teórico, é o marxismo. Isso nos livros dele, não é? Alguém crítico comentando, não, tá lá no Ideologia Alemã, tá no Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, tá no Anti-Düring, tá no Manifesto, tá no Capital, tá no Grundrisse. Pô, ele sabe o nome de todos os livros, hein? Parabéns. E lê, que é bom, não leu nenhum. Tá na defesa de doutorado. Ele vai falar do Epicuro e do Demócrito. Do Marx, que foi sobre Demócrito e Epicuro. Ai, gente, o cara decorou os títulos, velho. É isso. Tá nas cartas, várias cartas do Marx, tá na Gazeta Renana, tá na Nova Gazeta Renana. Ele sabe os nomes, né? Então tá isso. Tá no Ideologia Alemã, que é um... Ah, e eu recebi um convite pra debater com esse pulho e não vou debater com essa pessoa. Foda-se, velho. Gente, eu não tenho o que falar, sabe? É diferente, por exemplo, do caso do Elias e da Renata, que os dois tinham visibilidade. Debater com esse pulha é dar visibilidade pra esse pulha. Eu quero ver, foda-se, velho. Um clássico para quem estuda o Marx, porque ele comenta um pouco sobre o comunismo. Comunismo, da unicomunismo. Diferente de socialismo. E agora, você tem aqui várias obras do Marx aqui. E algumas o escreveu junto com o Engels, né? O Engels também depois escreveu A Origem da Propriedade da Família. Que também tá errado. Então, eu citei aqui várias obras que eu tive o desprazer de ler para poder combater. Com certeza, Dão. Com certeza tu leu o Grundrisse, os 3 volumes do Capital, a tese de doutorado do Marx. Não, com certeza, pô. Confia. Leu sim. E criticar o marxismo. Agora eu pergunto, esses marxistas aí de YouTube leram alguma dessas ou leram o Capital e o Manifesto? Olha, tem uns caras ali que parecem ser estudados. Mas muitos não. Muitos, por exemplo... Né? Ó, eu vou comentar o que eu já li do Marx, da íntegra. Já li. O Capital eu não li inteiro. Pra começo de conversa. Não li ele inteiro. Mas eu acho que não é uma leitura, não é um livro de literatura que você vai lendo. Eu li uma boa parte do livro. Não, eu acho que eu li inteiro. Primeiro volume eu li inteiro. Até a parte a acumulação primitiva é a última parte. Mas é um livro difícil. Não é um livro que você vai ler e pronto, acabou. É um livro que você fica consultando permanentemente. Tá ligado? Pô, Capital, Manifesto. Sobre a questão judaica, que foi o primeiro livro que eu li. Que ele fala sobre cidadania na Prússia. Bem bom. Manuscritos econômicos filosóficos. Li alguns capítulos da ideologia alemã, né? Porque não é um livro que é sistematicamente organizado. Do Engels eu li sobre a dialética da natureza, a origem da família, da propriedade privada e do Estado, 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, sobre o suicídio. Pronto. Foram esses que eu li. Sobre o suicídio, aliás, é um livro bem pequenininho e um livro ótimo, viu? Para debater questões de comportamento e de cultura. Ai. Sempre defendem que Marx defendeu o aumento de salário e boas relações no emprego. Marx não defendeu isso. No Crítica ao Programa de Gotha, ele chamou os socialistas que defendem melhores condições de trabalho e aumento de salário para a classe operária de conservadores, porque o objetivo dele é a eliminação da relação capital e trabalho.
E tá errado? Eu não entendi o problema. O objetivo Sagrada Família nunca li. dele não é administrar a relação capital e trabalho de forma melhor para o proprietário. Ele quer, o Marx, como ficou claro na crítica ao programa de Gotha, ele quer implodir o Estado burguês e quer implodir essa relação capital-empregado. Não é a relação, né? É a contradição capital-trabalho e a contradição que é viabilizada a partir da exploração da mão de obra e da força de trabalho. Está defendendo aumento de salário, O Marx, que ele mas queria criticou colocar eles. no lugar disso? Ele queria, numa primeira fase, uma revolução socialista na qual todos os bens de produção, indústria, comércio, qualquer coisa. Não, comércio não, já tá errado. São grandes redes varejistas, né? Ele não vai pegar o comércio do tiozinho da padaria e vai socializar a padaria do tiozinho. Tem nada a ver com isso, né? Tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Agricultura também, na mão do Estado. É uma centralização de Uma poder. centralização Do Estado proletário, do Estado dos trabalhos, sob controle dos trabalhadores. completa na mão do Estado. E depois, na visão comunista, que as pessoas esquecem, a extinção do Estado. Então não ia haver mais Estado, ia ser uma anarquia. Caralho, velho, isso só mostra que ele não leu porra nenhuma. Não leu porra nenhuma. O Marx, ele, não é que ele era favorável à questão, né, do fim do Estado. Não é só uma questão de ser favorável opinativamente. O Marx entende, e isso é reforçado pelo Lenin no Estado de Revolução, que o Estado é uma organização que existe para poder atenuar os antagonismos de classe. Tá ligado? O Estado serve para poder atenuar antagonismos de classe. A partir do momento que a gente tem uma construção de uma sociedade em que não exista mais esse antagonismo de classe, que no caso do capitalismo é o antagonismo entre burguesia e proletariado, que é fundamentado pela contradição capital-trabalho, quando você não tem mais essa questão, quando você não tem mais essa contradição, o próprio Estado torna-se um instrumento inútil, porque ele serve para poder fazer esse equilíbrio entre as classes, esse equilíbrio, né? O Estado burguês serve para poder beneficiar a burguesia enquanto classe, o Estado proletário serve para beneficiar o proletariado enquanto classe. Então, o que ele está defendendo não é só o fim do Estado, a abolição do Estado de forma imediata, né? Porque quem defende isso são os teóricos anarquistas, né? O Bakunin, o próprio Proudhon, que vai defender essa perspectiva. O Marx entende que não é possível fazer essa mudança direta, porque você precisa primeiro atenuar e alterar a dinâmica produtiva do capitalismo, né? Para a transformação da sociedade socialista. Então tem nada a ver, né? O tio falou, vai virar uma anarquia. Mano, fala merda demais, né? Não tem os anarcocapitalistas? Meu Marx Deus! era um anarco-comunista. Eu vou beber água e não vou comentar. Interessante. E nessa fase da extinção do Estado, quem que controla as relações Então, ele interpessoais? dizia que isso aí exige o nascimento de um novo homem, né? Novo homem, ele comenta assim vagamente, o Engels comenta um pouquinho mais, o Trotsky diz que vai nascer um novo homem, até o Che Guevara, aquele assassino. O Che Guevara tem um livro incrível sobre isso, O Socialismo e o Novo Homem. É um discurso, na verdade. Olha, fino demais. Comentou que o socialismo vai nascer um novo homem. Então, Não é que o novo homem vai nascer no socialismo. O novo homem será forjado no socialismo. Que é bem diferente, né? Não é que o socialismo vai naturalmente produzir isso, né? Nenhum tipo dessas constatações econômicas, sociais e políticas, elas vêm de forma natural, né, gente? Elas são processos de construção histórico, são um processo de construção material. Então, o Che Guevara, nesse livro, vai falar exatamente sobre isso. Sobre como existe a necessidade de educação, reeducação e de unidade para a criação desse novo homem. Ele não nasce do nada. Pelo amor de Como Deus. seria Mano. esse novo homem? porque é o seguinte, para o Marx, tudo veio mudança das relações de trabalho e relações com a natureza. Che assassino. Matou milhares de gays de tesão. Então o homem passou a se distinguir do animal porque ele passou a trabalhar e fazer instrumentos. E na visão dele, hein? Entendi. Então, aí a sociedade saiu do mundo antigo, Grécia e Roma, porque mudou a alteração de trabalho. Aí veio para o mundo feudal. O mundo feudal mudou para o mundo capitalista por causa de relações de trabalho e instrumentos. E aí o capitalismo Vamos ver se ele vai refutar isso ou não. vai gerar um colapso, na visão dele, né? E geraria um colapso. Esse colapso vai gerar
a sociedade socialista, no qual vai ter a ditadura do proletariado comandado por eles, né? Não é um colapso natural, né? Não tem nada a ver, não é comandado por eles, né? É comandado pelas pessoas que trabalham. Simplesmente. O proletariado. Mas depois de uma certa fase, quando todos os bens, quando não vai mais haver a exploração do trabalho assalariado pelo capital, por isso que o Marx era contra, né? Quem é marxista clássico tem que ser contra o capital e a relação patrão-empregado, né? Não é contra o capital, né? É contra o capitalismo. Porque, sim, Marx era anticapitalista. Marx era anticapitalista, né? Importante dizer isso. Não é um marxista clássico. Quando vai ser Ou tem uma visão deturpada, né? Reformista, enfim. extinguida essa relação, e aí vai ser criada uma nova sociedade, nova, com um novo homem, no qual não vai ter mais trabalho assalariado. As pessoas trabalhariam na visão dele e teriam acesso aos bens sem relação de trabalho. E a sociedade Sem relação de trabalho? Como sem relação de trabalho? É sem relação de exploração. Fala direito, porra. organicamente não precisaria mais ter um Estado. Elas trabalhariam só porque elas querem fazer Ou alguma coisa. trabalharia menos, cada um poderia pescar, cada um trabalharia na indústria, no comércio, mas sem relação de alguém trabalhando para você pago, que o Marx abominava, né? Ele achava como se fosse uma exploração, sempre. Sempre que Era há esse tipo de definido como uma relação. exploração, né? Tanto é que ele coloca o mais-valia como um roubo que o proprietário tem, que o proprietário rouba do empregado na mais-valia, né? Qual que é esse roubo? É o roubo do trabalho abstrato excedente. Fala direito. Pode crer, pode crer. Se eu iria no Monark? Não. Não dá. Não dá. Não dá. É isso, né? Foi horrível, foi intenso na Unicu. É isso.